Muito bem. Para que nós possamos entender como é que se faz uma injeção, né? Aqui nós temos o quê? Isso? Já está errado, ó. Deixou cair no chão. Já, se fosse realmente aplicar a injeção numa pessoa, essa seringa já não poderia mais ser usada, certo? Eu também não estou usando luva, né? Que é errado, mas como eu estou apenas explicando para vocês o procedimento de como aplicar uma injeção, eu vou usar a seringa que caiu no chão, certo? Vou usar agulha e também não estou usando luvas. Mas o correto seria eu estar com luva de látex, para quem não sabe o que é látex, é borracha, né? Tá? E essa seringa já não poderia ser usada porque ela caiu no chão, tá? E também, né, aqui eu não vou usar nenhum tipo de medicamento, muito menos o soro. Eu vou usar água, a minha própria água que eu bebo, porque não tem problema nenhum, são dois materiais, né, novos, tá? Então a gente coloca essa agulha, que essa agulha é uma agulha de número 27. Por que número? Porque através do número que a gente reconhece a grossura da agulha. E antes, eu vou colocar um pouquinho de água aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que a gente vai fazer o quê? Né? Se vocês observarem, dentro dessa seringa, né, ela ficou com um espaço que tem ar, certo? E na hora da aplicação, gente, esse ar não pode ter dentro de uma seringa. Ou seja, não pode ter nenhuma bolinha de ar dentro desse aparelho de injeção, dessa seringa. Então o que a gente faz? Com o aparelho de injeção, que é o conjunto seringa e agulha, né? Com a agulha para cima, nós vamos empurrando esse cabinho aqui, que é o êmbolo, né? E vai empurrando, ó, vai empurrando para cima até esse ar e essas bolinhas. Quando na hora de aplicar lá, algumas bolinhas de ar podem estar no meio do líquido da aplicação, da injeção. Então você bate na lateral dessa seringa para as bolinhas irem subindo, né? Então você bate, né, até essas bolinhas subirem totalmente para cima, né? Se for o caso, aperta lá um pouquinho, puxa de novo, né, até essas bolinhas saírem totalmente pela ponta da agulha, certo? E você vai empurrando, né, esse líquido até sair esse líquido na ponta da agulha. Eu exagerei aqui, lógico, para mostrar para vocês, né, a gente não espirra longe assim, né, porque normalmente o líquido das injeções é um líquido oleoso, pode pegar na roupa, pode pegar num papel, coisa parecida e manchar, né? Então aqui eu estou só fazendo isso aqui para explicar para vocês que tem que sair totalmente o ar de dentro da seringa, tá? Na ponta da agulha, se vocês observarem uma agulha, vocês vão ver que a ponta dela é cortada na diagonal. E isso tem um nome, certo? O nome dessa ponta da agulha se chama bisel, B-I-S-E-L, bisel, que é o nome dessa pontinha cortada na diagonal aqui, ó, que tem um fundamento. Ah, mas qual que tem para cravar melhor na pessoa? Não. Ah, na hora de você cravar a agulha numa pessoa, esse bisel, ou seja, quando você vai inserir líquidos na pessoa, ou seja, aplicar, esse bisel, ele fica, ou seja, esse ladinho cortadinho, ele fica para cima. Quando a gente vai retirar líquidos de uma pessoa, que no caso é o sangue, né, esse bisel então fica virado para baixo, tá? Qual o fundamento disso? Quando a gente aplica uma injeção, ela tem uma inclinação de mais ou menos em torno de 30 a 35 graus. Né? Para gente que não sabe, não tem noção nenhuma de graus, você vai cravar, né, no ombro da pessoa, em direção que a ponta da agulha venha na direção do coração. Certo? Entendido até aí? Tá? Então, ó, pegou aqui, cravou, vem na direção do coração. Tá?
Quando é no braço direito, o coração do lado esquerdo, a inclinação vai ser menor, porque também vem na direção do coração, certo? Entendido até aí? Muito bem. E na hora de aplicar, gente, o que a gente faz? Tá? O que a gente precisa fazer antes de aplicar uma injeção? Tu me ajuda aqui? Para a gente ter mais ou menos uma medida na aplicação, antes de aplicar, a gente tem que fazer o que a gente chama de asepsia. O que é isso? Limpar o local. Ela está toda arrepiada já de medo da agulha. Então, mais ou menos na altura de 4 dedos, a partir do ombro da pessoa aqui, ó, tá? 4 dedos. Porque aqui nós temos um músculo inteiro, né? O nosso músculo do braço. Mas se a gente aplicar a injeção muito acima, nós podemos pegar o osso do ombro, né? Ou muito abaixo, a espessura do nosso músculo também é mais fina. Então eu também posso pegar o músculo. E como a agulha, ó gente, ela tem 2,5 centímetros de comprimento, certo? Na hora de cravar a agulha, eu tenho que cravar ela até trancar aqui, ó. E isso também tem um fundamento. Não é simplesmente para judiar da pessoa, né? A gente crava até trancar a agulha, né? Na altura de 4 dedos abaixo do ombro. O braço da Kevin é um bracinho mais fino. Se fosse no meu, tinha problema não, né? Podia cravar de qualquer maneira. Mas como é de praxe também a gente fazer carne, que nem a gente diz, né? Ou seja, é afirmar a musculatura aqui, ó. Então na mesma altura lá, ó, dos 4 dedos, você afirma a musculatura. Lembrando que você já fez a asepsia. Como é que se faz essa asepsia? Simples, pega um algodãozinho, álcool, né? E limpa de cima para baixo ou de baixo para cima. Tem muitas pessoas que limpam em movimento circular. Está errado. Qual é o objetivo de fazer essa limpeza, digamos assim, né? Essa asepsia do local? É tirar a gordura da pele da pessoa, para que não tenha perigo de entupir a agulha na hora de cravar. Tem pessoas que têm a pele bem mais oleosa. Eu, por exemplo, a minha pele é muito oleosa, né? Então, na hora de você cravar a agulha, pode entupir a agulha. Se for uma agulha mais fina, pode acontecer. Se for uma agulha mais grossa, não tem problema nenhum, né? Mas então, faz a asepsia, certo? Juntou a musculatura, ou seja, afirmou a musculatura, você tira a capa, e só tira essa capa da agulha na hora de aplicar. Nunca deixa, por exemplo, tira lá e deixa atirado lá a seringa, certo? Se você só tira essa proteção na hora de aplicar, certo? Aí beleza, fez a carne lá, tirou a proteção. Nunca faça o seguinte, encoste a agulha na pessoa e vá apertando devagarinho aqui, ó. Certo? Isso provoca uma sensação muito estranha na gente que está sendo picado e acaba doendo. Então o que você faz? Tirou a proteção, chega aí, crava, sem dó nem piedade, tá? Que aí a pessoa não vai sentir. E por que a pessoa não sente, gente? Porque você está com a musculatura firme aqui, ó. Tá? Então, cravou a agulha até trancar, beleza, solta a musculatura, para relaxar a musculatura. Aí o que você faz? Aí é que está a ideia de por que você cravou até trancar na bolinha branca ali, né? Você puxa a agulha, né? Puxa a seringa de volta um pouquinho, tá? Puxa para trás um pouquinho, ou seja, para aparecer uma pontinha da agulha ali, porque a agulha, gente, ela é feita, na hora de aplicar, se a pessoa dá aquela puxada, ela é feita para quebrar aqui, ó, bem rente a essa bolinha branca que tem aqui, ó. Então, se você só dá uma forçadinha aqui, ela quebra aqui, ó. Ela é feita para isso, certo? Então, se na hora que eu cravar a agulha na Kevin e ela fizer assim com o braço, pode acontecer de quebrar essa agulha. E essa ideia de puxar um pouquinho de volta é simplesmente, caso acontecer de quebrar a agulha, você pega a agulha com uma pinça ou até mesmo com o dedo e puxa fora. Tá? Se você cravar, deixar cravado até o talo, que nem a gente diz, né? Até trancar ali, quando você soltar,
e quebrar essa agulha, a musculatura vai se expandir e a agulha vai ficar internamente na pessoa. Aí você vai ter que cortar o braço, né, fazer uma microcirurgia ali para poder tirar aquela agulha. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente crava, solta, puxa para trás de volta, né, toda a agulha, puxa esse cabinho aqui, ó, puxa de volta o cabinho para ver se a ponta da agulha lá dentro da pessoa não ficou a ponta da agulha numa veinha. Se ficou, vai vir um rainho de sangue aqui, ó, ou seja, você aspira, né? Puxou de volta, sugou o que tem lá dentro da pessoa. Se não veio nenhum rainho de sangue, você pode aplicar. Se veio um rainho de sangue que sujou o líquido da injeção, né? Você faz o quê? Puxa mais um pouquinho para fora a agulha e aí você já pode aplicar. E aí, em que velocidade eu aplico uma injeção? Gente, normalmente, né, quando é uma agulha mais grossa, são para líquidos grossos, oleosos, né? O que acontece? Se você simplesmente empurrar de vez, não vai sair o líquido, porque o líquido é mais grosso, mais denso, né? Então o que você faz? Você está lá, então você empurra constantemente, mas bem devagarinho. Tem enfermeiros por aí que empurram um pouquinho, para, empurram um pouquinho, para, empurram um pouquinho, para. Isso também pode ocasionar de entupir a agulha, certo? Quando é um líquido mais fino, né, que é a grande maioria das injeções hoje, você pode empurrar num movimento contínuo, não muito rápido também, mas um movimento contínuo de média força. Tá? Se você empurrar um pouquinho mais devagar, não tem problema nenhum. O que pode acontecer se você empurrar muito rápido, né? O que pode acontecer quando você tirar a agulha, voltar um pouco de líquido para fora, escorrer no braço da pessoa. Então quer dizer que um pouco de líquido da injeção foi fora. Então isso não pode acontecer. Então é preferível você empurrar mais devagar do que rápido. Então na seringa aqui comum para injeção, é importante sempre que quando você for aplicar uma injeção, né? É 1 milímetro, você pega, puxa até 1 milímetro, certo? E puxa um pouquinho mais. Pouquinha coisa a mais, né? Para que essa sobra, olha ali, ó, ficou uma sobra ali dentro, né, dona Dora? Olha ali, não ficou uma sobra ali dentro? Essa sobra, ela não sai, ó. Então essa sobra vai ficar sempre dentro da seringa. Então é importante sempre, para que a dose seja completa, que você puxe sempre, era 1 milímetro, puxa até 1 milímetro, puxa um pouquinho mais.